Hoje eu vou te mostrar 5 erros que fazem a sua casa parecer pequena. E claro, como você vai resolver isso gastando quase nada. Lembrando que esse já é o 9º episódio da série Você Decora, onde eu te mostro ideias simples de decoração, mas que fazem uma diferença enorme no ambiente. Agora eu vou adiantar uma coisa. O 5º erro que eu vou te mostrar aqui é um dos mais comuns e eu aposto que você está cometendo ele agora mesmo. Se você já está acompanhando a série, coloca aqui nos comentários qual o episódio que você mais gostou até agora. Eu já compartilhei por aqui vários vídeos e convido você a assistir depois desse episódio. Para falar sobre o erro número 1, quero que você veja essa imagem. Se tem um truque infalível de decoração para ampliar qualquer sala, cozinha ou quarto pequeno, é o uso de espelhos. Ah, mas Fábia, isso eu já sabia. Que bom que você já sabia, mas cuidado! Não é só colocar um espelho na parede e esperar a mágica acontecer. Pense assim, o espelho precisa refletir algo bonito e trazer profundidade. Então nada de colocá-lo virado para um canto sem graça na sala ou para uma bagunça no quarto. O segredo está na posição certa. Um exemplo real, faça o teste aí na sua casa. Pegue um espelho e coloque em frente a uma janela. Olha como ele reflete a luz natural e dá a sensação de um ambiente bem maior e mais iluminado. Esse é o segredinho, colocar o espelho ou de frente para uma janela ou virado para um lugar que reflete um espaço bonito na sua casa. Além disso, escolha molduras que complementem o estilo do ambiente. Por exemplo, espelhos com molduras vintage podem ser ideais para um espaço rústico, enquanto modelos minimalistas combinam com decorações mais modernas. Agora que você já entendeu que não é colocar qualquer espelho, outro ponto fundamental é o tamanho desse espelho. Não adianta colocar um mini espelho numa parede grande. Espelhos muito pequenos podem parecer deslocados, enquanto espelhos excessivamente grandes podem sobrecarregar a decoração, gerando um desconforto visual. Espelhos redondos, por exemplo, podem suavizar, trazendo uma sensação de leveza. Aposto que isso você não sabia, mas já adianto, não há espelhos que funcionem se o espaço pequeno estiver com uma cor carregada. Aqui vai uma verdade dura. A sua casa pode estar pintada da cor errada, e é isso que já vamos falar. A base da decoração de um espaço pequeno começa pela pintura das paredes, que funciona como um pano de fundo para todo o restante. Confere comigo. Se a sua casa já é pequena, pintar tudo de uma cor só e escura é um erro fatal. Cores escuras engolem o espaço. Isso só vai deixar o ambiente ainda mais sufocante. Eu sei que você deve estar pensando: lá vem ela falar do branco. Calma que não é nada disso. Não precisa ser só branco, não. Agora o branco realmente ajuda a expandir. Mas há outras cores e combinações e que podem sim fazer maravilhas. Uma delas é o uso de tons claros e suaves, como o azul claro, o verde, o bege e até o cinza bem suave. Essas cores oferecem frescor e amplitude, mas sem aquela frieza do branco, criando uma sensação de aconchego sem pesar no ambiente. Elas deixam o ambiente mais leve e com aquela sensação de respiro. Olha só como dá para fazer diferentes combinações e pintar inclusive o teto. Outro segredinho está nas cores de destaque, como o uso em detalhes específicos. O terracota em um único móvel, uma almofada ou até em uma única parede. Isso pode dar um destaque e um charme único sem sobrecarregar, criando pontos que atraem os olhos sem fazer o espaço parecer menor. Além disso, cores metálicas como ouro ou cobre são super luxuosas. Aplicadas em molduras de espelhos ou acessórios de decoração, elas refletem a luz e ajudam a ampliar visualmente o seu ambiente de maneira discreta. Tá gostando do que está ouvindo? Então imagina comigo. Sabe aqueles apartamentos pequenos que parecem enormes nas fotos?
O segredo está nas paredes claras, combinadas com móveis neutros e toques de cor apenas nos detalhes, como em almofadas e quadros, assim como você está vendo nos exemplos, onde as cores se combinam. Mas para tudo por aí! Nada adianta pintar com a cor certa se a iluminação da sua casa está fraca. Aí a coisa piora de vez. Depois de ver essas ideias de combinação de cores, vamos entrar nessa polêmica da casa mal iluminada. Se o seu ambiente tem apenas uma luz central e fraca, isso pode estar sabotando a sua casa e deixando ela ainda mais pequenininha. Chega de desculpas, invista em uma iluminação bem distribuída. Mas, Fábia, é muito caro mexer na elétrica. Segura aí, não é necessário fazer grandes reformas para ter mais iluminação, não. Mesmo que você tenha apenas um ponto de luz em cada ambiente, vale a pena pensar em ter uma luminária de canto, abajures ao lado da cama ou do sofá e até aqueles LEDs que você pode colar nos móveis e recarregar quando precisar. Use essas luzes embutidas sem fio para criar diferentes pontos de luz na sua casa. Um exemplo real. Já percebeu como uma cozinha com bancada bem iluminada parece mais espaçosa? É tudo pensado para valorizar o ambiente. Em casa, você pode usar a mesma técnica, colocando luzes indiretas para dar profundidade e sensação de espaço maior. A próxima dica é sobre um item de decoração que eu adoro e tem alguns segredinhos também. Fica comigo aqui para descobrir! Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu adoro cortinas e ver elas balançando na janela me traz uma sensação de paz e bem-estar. Eu acho que elas fazem muita diferença numa casa aconchegante, mas saiba também que elas podem ajudar ou atrapalhar numa casa pequena. Fábia, agora fiquei confusa. Achei que cortina era uma coisa simples de usar. Na verdade é, mas tem algumas dicas para não errar na escolha. Primeiro, se você usa tecidos escuros pesados e que bloqueiam a luz, a sua casa com certeza parece muito menor do que realmente é. A solução é trocar o quanto antes por cortinas leves. Eu indico os tecidos como o voal, o linho e tecidos claros que deixam um pouco da luz entrar e criam uma sensação de fluidez. Nada de usar aqueles modelos cheios de babados e bandôs. Quanto mais simples, melhor, pois isso pode deixar o ambiente visualmente mais apertado e abafado. O segundo ponto é o comprimento das cortinas. Em ambientes pequenos, o ideal é que as cortinas sejam longas, mas não toquem o chão, porque isso achata o ambiente. Quando possível, escolha por cortinas que cubram toda a largura da parede, indo de um lado a outro da janela, para evitar que o olhar fique preso nas extremidades e crie aquela sensação de continuidade. Essa simples técnica faz o ambiente parecer mais amplo. Outra sugestão é instalar os trilhos ou varões o mais próximo possível do teto, criando a ilusão de que a janela é maior e a altura do ambiente é mais generosa. Agora faça esse exercício. Imagine um quarto pequeno com cortinas de veludo escuras cobrindo toda a parede. Então visualize esse mesmo quarto com cortinas brancas de linho, deixando a claridade natural entrar. Até parece outro lugar, né? É assim que você decora uma casa pequena, observando todos os detalhes. E por falar em detalhes, você já conhece a lojinha do Decore com Alma? Aqui eu te indico onde comprar as melhores decorações e você poupa seu tempo, fora que tem sempre novidades acessíveis. Confere aqui nesse QR Code ou no link na descrição do vídeo. Agora vamos ao último erro que eu comentei lá no início do vídeo
e que você pode estar cometendo agora mesmo. O quinto erro, quase todo mundo comete sem perceber. Quanto mais coisas espalhadas, menor o ambiente parece. Uma estante cheia de objetos pequenos, uma bancada de cozinha lotada de utensílios, paredes com muitos quadros. Tudo isso faz o olho se perder e a sensação de aperto aumenta. Menos realmente é mais, especialmente em ambientes pequenos. Eu não quero que você seja minimalista, mas reduza o número de objetos decorativos, escolhendo peças que realmente tenham um significado para você. Uma organização simples é usar caixas decorativas, cestos e móveis com espaços internos para guardar os itens que você não usa sempre. Menos bagunça é mais espaço. Eu sei que é uma tentação encher as paredes com quadros e prateleiras, mas é desnecessário para não criar um ambiente com excesso de estímulos. Em vez disso, escolha uma ou duas peças de destaque que realmente transmitam a personalidade do seu ambiente. Isso cria um ponto de foco que direciona a atenção, ao invés de dispersá-la por todo o espaço. Agora imagine uma sala pequena com um rack cheio de bibelôs, controles, papéis e porta-retratos. Agora visualize essa mesma sala com uma decoração mais minimalista, um vaso bonito e poucos objetos bem escolhidos. Você não acha que o espaço automaticamente parece maior e mais elegante? Se você está vendo o canal pela televisão, agora pega seu celular e aproveita para baixar o guia de decoração que eu fiz para você. Corre que no momento que eu estou publicando esse vídeo, ele ainda está gratuito. O link está aqui na descrição, que ele vai te ajudar a facilitar bastante a organização e as etapas de decoração na sua casa. E no próximo sábado, vou te mostrar alguns segredos de decoração que ninguém conta. Não perca esse episódio! Agora fique por aqui e assista ao próximo vídeo que está aqui no card. Até mais!